Crash to Insanity. Pra começar esse especialzão sobre Crash, eu acho que eu preciso falar sobre Crash to Insanity. Especialmente porque esse foi um jogo que apresentou muita gente ao mundo de Crash, e eu incluso. Esse definitivamente foi o primeiro jogo de Crash que eu joguei. Na verdade, ele chega a ser até uma das minhas primeiras memórias. Eu tá na casa dos meus tios e o meu tio tá jogando o Crash to Insanity. Especificamente na parte daquela larva verde do começo do jogo. Porque eu me lembro muito bem que pra minha mente limitada da época, essa parte era extremamente difícil. Era uma tarefa quase impossível pular e desviar daquela larva. Eu não conseguia passar. Mas enfim, Crash to Insanity é até hoje um dos Crashes mais amados pela rapaziada. Talvez até o mais amado. O mundo dele funciona muito bem, a gameplay é muito legal, os gráficos são muito bonitos, e mesmo que ele seja de longe o jogo mais bugado e mal acabado que a gente tem de Crash, talvez ignorando ali o Wrath of Cortex, pois é, mano, desculpa, esse é feio que dói. O Twin Insanity ainda assim tem um lugar reservado no coração de muita gente. Mas, definitivamente não foi esse o Crash que eu mais joguei. Na verdade, o Crash que mais me apresentou ao mundo foi Crash Titans. Eu sei que esse jogo tem muito preconceito, eu sei que tem galera que não gosta dele, porque, meu Deus, ele não tem nada a ver com Crash. Foda-se, esse jogo só é maneiro demais. Eu sempre gostei do Titans, o visual do jogo eu adorava desde pequeno. A estética tribal do jogo era muito maneira. Com 8 anos eu já olhava pra esse Crash aqui com umas tatuagens tribais e falava, caceta, isso aqui é muito foda. E hoje com 21 eu olho pra isso aqui e falo, caceta, isso aqui é muito foda. Ou seja, nada mudou e o Titans é bonito pra cacete, cala a boca. Aqui no Brasil ainda o Titans é bem amado, mas lá pra fora a galera simplesmente odeia esse jogo só porque sim. Já que esse foi o primeiro jogo que resolveu brincar bastante com a fórmula de Crash. Ao invés de a gente ter um jogo baseado em fases e as caixas pelo cenário, a gente tinha um jogo muito mais sério, o estilo não era mais uma aventura, era um beat'em up. Em vez de você ter que rodar nos bichinhos, você tinha que fazer combos insanos e montar em titãs. Ao invés de ser nas ilhas tradicionais de Crash, aqui você tinha um monte de mundos mecânicos interconectados e que bizarramente eu sempre amei. Até recentemente eu peguei pra rejogar um pouquinho o Titans, eu confesso ele é um pouquinho enjoativo ali algumas horas. É um grandioso jogo de bate e corre, mas, porra, puxa um multiplayerzinho aí, mano, num churrascão com os amigos. Bora, mano, morreu, passou o controle, aqui, ó, eu vou de Crash branco, você fica olhando aí enquanto eu jogo. Não tem como não dizer que esse jogo aqui não foi muito bom e muito marcante. A gente até teve uma continuação de Titans um tempo depois, que foi o Mindy Over Mutant, porém eu não gosto desse jogo, não sei, acho bunda, acho repetitivo. Algum dia eu faço um vídeo explicando meus motivos, mas eu sei que muita gente gosta dele. Mas tá tudo bem, assim, você tem o direito de estar errado, eu entendo. E assim, tudo bem você gostar do jogo, não tenho nada contra você, mas ele foi tão ruim que simplesmente matou a franquia do Crash por 1000 anos até ele aparecer de novo no Skylander. E ainda no Play 2 teve mais alguns jogos. Como eu já comentei, o Wrath of Cortex, que era baseado ali no estilinho do Crash 3 lá, o Warpath. E um outro que me marcou muito também e que eu tenho memórias muito boas foi o Crash Nitro Kart. Eu lembro de jogar muito esse jogo com a minha mãe e eu lembro também de perder muito pra minha mãe nesse jogo. O que já é uma prova aí que desde pequeno a minha habilidade nos games nunca foi muito alta. Só que você deve ter percebido é que eu nunca tinha jogado os primeiros jogos de Crash. O Crash 1, 2 e 3 justamente tinham saído pra PlayStation 1 e eu não tinha acesso a um Play 1 na época. Então mesmo ouvindo muita gente falando bem desses jogos, foi um jogo que só passou, eu não tinha como poder jogar eles. Isso até 2017, quando foi lançado o Crash Insane Trilogy, que era um remaster desses primeiros jogos de Crash, e que eu lembro de cara que quando eu olhei pra aquilo era absurdamente lindo. O Insane Trilogy até hoje eu acho que é assim, top remasters que eu já vi na minha vida. O quanto esse jogo é bonito não tá escrito. E eu olhando aquilo, obviamente fiquei muito animado e... R$300. Pois é, né? Tem essa pequena partezinha triste das coisas que, infelizmente, eu não nasci rico. Na verdade, eu comecei a ganhar um dinheirinho agora com o canal. Então, eu não tinha dinheiro pra poder comprar o jogo e muito menos um PC que rodasse aquele game. E mesmo com muita vontade de jogar o Insane Trilogy, aquele remaster lindo na minha frente, eu simplesmente não podia jogar ele. Então, eu acabei gavetando um pouco esse meu desejo, eu só ficava olhando ele. Algum tempo depois ainda saiu o Crash 4, que foi outro que eu fiquei muito ansioso pra jogar. E, de novo, eu não tinha como jogar no lançamento, e o tempo simplesmente só passou. Tentei fazer vários projetos na internet, nada deu muito certo, até que esse canal aqui chegou. Se você voltar um pouco no canal, você pode ver que um dos primeiros vídeos que eu fiz tinha sido o do Crash to Insanity, que justamente era a minha vontade de poder zerar esse jogo que eu nunca tinha conseguido fazer na minha infância, já que memory cards era um negócio meio caro, né, mano? R$25 há 15 anos atrás era caro, tô avisando. E muita gente tinha gostado desse vídeo na época. Foi quando eu falei, caraca, eu gosto de Crash, as pessoas gostaram desse vídeo. Hoje em dia eu percebo que esse vídeo é
terrível, mas na época o povo gostou e é isso que importa. Um tempo depois eu também falei do Crash Titans, que é outro que me marcou muito, e por fim eu falei de Crash Wrath of Cortex, o jogo mais horroroso que Crash tem. E justamente nesse vídeo do Wrath of Cortex foi quando eu finalmente percebi que já tava na hora de eu jogar os clássicos jogos de Crash. Até pra falar a verdade, nesse meio tempo aí eu já tinha conseguido jogar o Insane Trilogy, eu lembro de jogar o Crash 1 Remaster, e que é difícil pra cacete. Puta merda, que jogo difícil. Acredite se quiser, eu acho que esse jogo é 1000 vezes mais difícil que Dark Souls, mas eu explico isso mais pra frente. Porém, mesmo tendo jogado o Remaster, eu não achava que estava satisfeito. Eu queria jogar realmente o primeiro jogo, do PlayStation 1. Mas como eu achei que ia dar uma review um pouquinho curta, meio simples demais, eu resolvi dar um salzinho ali, um temperinho especial nesse vídeo. Então, além do primeiro Crash, eu também joguei o segundo Crash e o terceiro Crash, todos em um evento chamado Crash Tona. Uma maratona que eu fiz de lives, onde a live só ia acabar assim que eu terminasse os 3 jogos de Crash do PlayStation 1. E aqui estou eu, depois de 26 horas de Crash, pra finalmente comentar sobre essa insana trilogia do PS1. E agora sim, com tudo isso explicado, seja bem-vindo ao primeiro grande projeto desse ano. Senta aí, fica confortável, pega uma janta hoje, não come lanche, por favor, pega uma jantinha assim da hora, tá ligado? E não esquece de se inscrever aí no canal, porque ajuda pra caramba, e quem sabe 200k esse ano, será? Não sei, eu preciso parar de falar isso, que vai que não bate, eu fico triste no final do ano. E além disso, não esquece do like e do hypar, porque, meu amigo, foram 26 horas de Crash. A minha mente está ardendo e, principalmente, os meus dedos estão queimando depois de tanta coisa. E agora sim, dito isso, vambora pro começo de tudo com Crash Bandicoot. Mas antes do vídeo começar, você tem que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Tá, eu acho que o mais importante antes de começar o vídeo é que eu não demorei 27 horas pra zerar os 3 Crashes, tá? Eu sei que eu sou ruim, mas infelizmente nem tanto assim. Acontece que a regra da live era que eu só podia fechar quando eu zerasse todos os Crashes. E como eu não tinha zerado ainda, eu tive que dormir em live. É isso. Não tem muito segredo. E a segunda coisa que eu resolvi fazer é que eu queria sentir como era a experiência de jogar no Play 1 original. Então o que eu fiz foi usar um controle de Play 1. Porque pra quem não tá ligado, o Play 1 originalmente não tinha analógicos. Era tudo na setinha. Algum tempo depois chegou a sair a versão analógica do Play 1 e alguns jogos foram relançados com suporte ao analógico, mas Crash não foi um desses. Então jogar na setinha foi o meu jeito de sentir como era jogar na época. E talvez umas 5 horas do tempo que eu demorei tenha sido só sofrendo nas mãos desses controles. Mas enfim, aproveitando que a gente vai ter muita coisa pra ver nesse vídeo, eu resolvi fazer uma review um pouco diferente e focar nos pontinhos específicos do jogo. Começando com a parte mais importante, carioca. Começando com a parte mais importante, a gameplay. Pra começar a falar sobre Crash, eu tenho que falar sobre uma das coisas mais importantes do primeiro game, a gameplay. Principalmente pra quem veio dos outros jogos de Crash, principalmente o 3, que ficou o mais conhecido do Play 1. Isso porque o primeiro jogo de Crash tinha um problema nos controles, que era eles serem uma bosta. E não me leva mal porque o Crash 1 é simplesmente o meu favorito. Porém, de fato, os controles desse jogo são bem complicados. No primeiro jogo, a gameplay era muito mais simples. Você só pulava e rodava, e só. A partir do segundo, a gente já começa a ter implementações ali nos comandos, como o slide. E no terceiro, a gente tem muito mais coisa, como o double jump, o spin infinito, o que de longe deixa a gameplay muito melhor. Porém, pra quem nunca jogou o primeiro Crash, saibam que esse jogo não tinha muita assistência na gameplay. E o melhor exemplo que eu posso dar nisso é no bônus
bônus do jogo. Você sabia que dá pra cair do bônus do Crash 1? Dá pra cair do bônus. E você perde o bônus se acontecer isso. Pra quem só jogou o remake não deve estar ligado, mas lá existe uma assistência pro player, que são essas Invisible Wall que não deixam você cair do bônus igual acontece no primeiro jogo. O Crash 3 do Play 1 também tinha isso, de parede invisível pra ajudar na sua gameplay, tanto que inclusive talvez por isso que ele seja o mais fácil do PS1. Mas o ponto que talvez você não tenha entendido sobre isso de você poder cair do bônus, é que no primeiro jogo, o bônus é o save do jogo. Entrando no bônus do game, você consegue encontrar a Tauna, que é uma fêmea Bandicoot, que inclusive é esse animal aqui, que é o Crash. Muita gente na live não sabia que o Crash é um animal de verdade. É essa coisinha aí que vive lá na Austrália. E ela, além de ter milhares de artes muito estranhas espalhadas pela internet, também é um elemento mais importante do jogo, já que ela vai salvar o game, porque você vai tomar game over alguma hora. E quando você tomar esse game over, você vai voltar na última Tauna que você encontrou. E se você caiu do bônus, você acaba perdendo aquela Tauna. O que meu amigo comigo falando pode não parecer problema, mas a hora que você tiver que voltar 6 fases porque você perdeu uma Tauna, você vai entender qual é a real definição de insanidade. Ainda sobre a gameplay, esse jogo é dividido em algumas fases que são separadas em ilhas, sendo que cada ilha vai ter alguns bosses pra você enfrentar, e as fases vão ficando mais e mais complicadas até você chegar na Slippery Climb, também conhecido como a fase mais difícil do mundo. Meu Deus, eu detesto essa porra. Inclusive, até de aproveitando um gancho, acho que é uma boa hora pra falar só sobre as fases desse jogo. Obviamente, se for falar do Crash 1, a gente tem que falar sobre as fases insanas que esse jogo tem. Começando, obviamente, na Caraca Moleque, indo até a fase dos índios malditos, e também as icônicas fases de perseguição até a tela que viraram marca registrada da série. Que, inclusive, um negócio muito foda é que o Crash tem uma gameplay muito única quando você compara com outros jogos 3D, tipo Mario 64, que saiu alguns meses antes, que tinha uma gameplay completamente diferente, ou até Klonoa, que foi um outro grande jogo da era do PS1 que saiu um ano depois e tem uma gameplay completamente diferente do que é o Crash. Isso porque a ideia do Crash saiu de uma ideia muito besta, que era fazer um jogo sobre a bunda do Sonic. Os devs que trabalharam no Crash gostavam muito da movimentação de Sonic e imaginaram como seria fazer isso num universo 3D e acabaram desenvolvendo o que a gente conhece hoje como Crash. E que inclusive conseguiu ser uma mecânica tão boa que até mesmo em 1996 ele é melhor do que a maioria dos Sonics 3D lançados hoje em dia. Inclusive eu lembro que uma vez eu fiz uma piada falando que essa fase do Crash nada mais era do que uma cópia de uma fase de um jogo do Scooby-Doo que saiu 5 anos depois. E um cara ficou muito puto nos comentários comigo, dizendo que eu tava espalhando mentiras. Rapaziada, era ironia, tá? Peço desculpas. Crash Bandicoot não copiou o jogo do Scooby-Doo. Nossa, joguei pra porra, que isso? Mas enfim, voltando pra fator dificuldade desse jogo, a parte realmente mais pegada nele são os controles mais duros que ele tem. Não é incomum você passar muito tempo tentando acertar um simples pulo, porque os controles não são tão tranquilos de pegar, ou acabar tendo algumas inconsistências muito estranhas durante a gameplay, tipo isso aqui. Sério, isso aqui era um atalho. Como eu consegui falhar num atalho? Eu falhei pra pegar um atalho, incrível. Rapaziada, vocês sabiam que você pode vir aqui, ó? Não era aqui. Literalmente não era ali. Fui enganado. Na verdade era ali sim, mas nem sei o que aconteceu, nem pergunte. E fracassar miseravelmente pra passar dessa área também é um efeito aí que pode acontecer. Provavelmente você jogar com um controle normal e não com um controle ridículo que eu tava, provavelmente não vai ser tão complicado assim. Mas eu penei pra pegar os controles desse jogo. E agora eu quero que você pegue essa ideia dos controles e simplesmente traga pras fases mais difíceis que esse jogo tem. Começando com qualquer uma das fases da Jungle. Tem umas 3 dessas no jogo e as 3 são insanas de difíceis. Desde a desgraça da Lost City, que é facinho cair e perder tudo, até a porra da Sunset Vista, que é considerada aí por muitos a fase mais insana desse jogo. Inclusive, sobre essa jogada que você acabou de ver, eu achei ela tão ridícula que eu tentei refazer no remake e eu tive que forçar pra acertar isso. É impressionante como os controles desse jogo ficaram muito melhores no remake. Além disso, pra aumentar o sofrimento, ainda existe a High Road, que é outra fase de louco de passar, tanto que todo mundo tenta usar o macetezinho de andar ali pela corda, mas que pelo controle do PS1, de novo, tá insano de acertar, então eu tive que passar a fase igual uma pessoa normal teria que passar. E o último grande destaque que esse jogo tem é a Slippery Climber. Ainda tem a fase no laboratório, que é no escuro, que é difícil pra cacete também, mas a Slippery Climb foi definitivamente a fase que mais me deixou preso. Foi muito mais de 50 tentativas pra passar disso. Eu já perdi as contas faz tempo. E adivinha só, depois que você passa da fase, se você não encontrar uma Tauna, você morre e é obrigado a voltar tudo de novo. E a melhor parte é imaginar que a Slippery Climb ainda é uma fase que entrou depois, porque originalmente ela deveria ser a Stormy Ascent,
Obviamente que os fãs de Crash já devem estar ligados na loucura que é essa fase. A Slippery Climb realmente é uma fase que é feita pra ser complicada. Porém, antes dela ser a Slippery Climb, a Storm Ascent era a fase que era pra entrar no lugar. Mas os devs acharam que ela tava muito difícil. A Storm Ascent era muito maior e realmente muito mais complicada. Então ela acabou sendo trocada e acabou ficando no lugar a Slippery Climb. Porém, algum tempo depois, no remaster que Crash recebeu, eles resolveram colocar a Storm Ascent como uma DLC gratuita pra você poder jogar. E que sim, é tão insano quanto parece. A Storm Ascent é basicamente a Slippery Climb ao quadrado. A fase é muito maior, tem muito mais desafio, tudo se mexe naquela fase. Você tem que ter um timing absurdo pra conseguir responder. E se isso aqui tivesse no Play 1, eu tenho dó das pessoas que iam tentar passar disso na época. E é até por isso que eu acho que Crash realmente é mais difícil que Dark Souls. Muita gente por aí já deve ter visto o vídeo do Gema comentando que jogos difíceis sempre existiram. E esse título de Dark Souls, de o jogo mais difícil de todos os tempos, nada mais é do que o hype. As pessoas gostam do jogo por ser um bom jogo e acabam dando todo esse peso dele ser o jogo mais difícil de todos os tempos. E qualquer jogo mais complicado acaba se tornando o Dark Souls dos jogos de plataforma, igual aconteceu com Cuphead e afim. Mas eu genuinamente acho que eu consigo atribuir Crash como um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, porque ele é um jogo que não te dá muita opção. Mesmo que a minha experiência com Dark Souls seja muito vaga ali, eu nunca cheguei a zerar pra realmente algum dia trazer uma review no canal, todo mundo por aí sabe que você pode jogar o modo fácil, entre aspas, jogando como mago. Você tem a opção de fazer uma build que você joga de longe, o inimigo não tem tanta chance de acertar você, ou você pode fazer simplesmente uma build de dano e esbudegar qualquer pessoa na paulada, enquanto Crash você não tem isso. Pra passar de Crash, você é obrigado a aprender a fase do jeito que os devs querem, e especialmente na versão do Play 1, aprender com os controles que os devs queriam, já que definitivamente só os controles do primeiro Crash já são um desafio a mais, e que é até interessante de comentar como eles melhoraram muito isso quando a gente vai pro Crash 3, mas aí espero eu chegar no Crash 3 pra falar desse. Dito isso, eu acabo de bater aqui na carteirinha. Se quer falar que é gamer, zere Crash 1 no Play 1 com controle de Play 1, porque, meu amigo, isso foi insano de fazer. Inclusive tem a fase do porco rabudo também, que é a fase mais engana-trouxa que eu já vi nesse jogo. Eu morri bastante aqui também. E algo que definitivamente você pode estar sentindo falta nesse vídeo é sobre os bosses de Crash. Afinal de contas, eles são muito marcantes. E acredite se quiser, mas eu achei que os bosses da versão do PS1 foram a coisa mais fácil que o jogo teve a me oferecer. Inclusive, eu arrisco dizer que o boss mais difícil que eu enfrentei foi a porra do Papu Papu. O Papu Papu foi o boss mais difícil que eu enfrentei. O primeiro Crash definitivamente teve bosses muito icônicos. Papu Papu, o Hyper Hu, Koala Kong, o Pinstripe, que é o boss mais maneiro e mais fácil do jogo inteiro. Inclusive é sacanagem que o Pinstripe seja uma luta tão foda aí, ele seja tão facinho quanto você escolhe atrás de uma cadeira. N-Bril e no fim o Cortex. E honestamente, nenhum desses bosses é estreitamente muito difícil, o que é um pouco curioso, porque no remaster eu lembro de ter muito mais dificuldade com todos os bosses. Não sei se isso é geral ou foi só minha opinião, mas no remaster, o Hyper Hu e o Koala Kong foram bosses insanos de passar. O Pinstripe não, ele era bunda até no remaster mesmo. Só que em contraparte disso, eu acho que as fases no remaster ficaram muito mais fáceis. O que acaba sendo uma troca de você ter uma fase mais difícil e um boss mais fácil, ou um boss bem mais difícil e uma fase mais tranquila. E ainda falando dos bosses, um negócio que eu acho muito maneiro é o amor que a comunidade de Crash tem pelos bosses do jogo. Se você acha a comunidade de Dark Souls viciada no game, é porque você não tá ligado nos manos de Crash. Em grande parte dos jogos de corrida da série, são sempre os vilões, os personagens mais jogados, a ponto que você consegue encontrar um mano por aí perdido chamado Monokomodo Brothers 2014. E é incrível esse carinho, porque grande parte desses bosses aparece durante 1 minuto, 2, numa boss battle super curtinha e simples, como os próprios Komodo Brothers, que são uma das boss battles mais fáceis que eu já vi na minha vida. Easy pra cacete, noobs. Ou o Pinstripe também, o coitado do Pinstripe vai sofrer até amanhã comigo. Inclusive, na minha defesa, o Papu Papu é difícil no primeiro jogo porque os controles são uma merda. Eu não sou ruim, eu juro, por favor, sai daqui, Master Chief. Que só... Porra, eu morri no Papu Papu. E ainda no tema dos bosses, eu acho curioso falar o quanto o Cortex é um boss fácil pra cacete. Você comparar toda a jornada que você tem até chegar no Cortex com a batalha dele, que é literal você só rodar nas bolas dele, que você mata ele em 1 segundo, chega até a ser meio sacanagem. Pra falar a verdade, os 3 boss finais da trilogia, eu acho eles ruins de alguma forma, e que bizarramente o primeiro Cortex, que é muito fácil, eu ainda acho ele o mais completinho. Embora ele tenha uma batalha fácil, ela não chega a ser igual ao do segundo game, que a gente já chega lá, mas saibam que é horrorosa, e nem a
do terceiro é um jogo que é só mal feita mesmo e eu posso meter o pau nela por muitas horas. E eu vou fazer isso. Em retrospecto, o primeiro Crash é simplesmente incrível. Talvez algum dia eu volte e faça uma review exclusivamente só sobre esse primeiro jogo. Talvez inclusive na versão do remaster, que é lindo de se ver. Mas de toda essa trilogia, essa jornada toda, eu bizarramente coloco ele como o meu favorito. Juntar a dificuldade do jogo, que é bizarra de difícil, com toda a aventura e a felicidade de conseguir fazer as coisas, encontrar uma Tawna pra salvar o seu save, conseguir passar de uma boss battle bunda, mentira, as boss não são bundas, elas são fáceis. Tudo isso é uma experiência muito única e que eu honestamente só tive nessa versão do PS1. Quando eu tinha jogado a versão do remaster, eu olhei e falei, nossa, mas esse jogo ele é ruim, né? Não dá pra dar slide, não dá pra dar double jump, nossa, que jogo fraco. Mas olhando hoje em dia com outros olhos, ele simplesmente virou um dos meus favoritos. Ainda preciso rejogar o 4, que por enquanto tava no topo da minha lista. Mas dessa trilogia, de fato, o primeiro jogo é o meu favoritinho, tá no meu coração. E ai, vamos lá, né? A ovelha negra da trilogia. Ai, porque o Crash 3 é melhor. Ai, porque o Crash 1 é mais difícil. Você tem razão. Mas calma. Olha, o segundo jogo de Crash realmente passa um pouquinho despercebido ali. Porém, tem algumas coisinhas nesse jogo que eu acho que eles fazem muito melhor do que o terceiro game veio a fazer depois. Mas voltando um pouquinho, né? Nesse jogo a gente tem um novo item, que são os Power Crystals. E que agora, além de você terminar a fase, você também é obrigado a pegar todos os Power Crystals pra conseguir chegar no boss. Em essência, isso não muda nada, talvez uma ou duas fases você esqueça o Power Crystal e tenha que voltar pra pegar, mas honestamente não muda tanta coisa assim no seu gameplay. O mais importante realmente se comentar é que a partir desse segundo Crash, o jogo deixa de ser muito parado igual era o primeiro, já que agora, além de pular e rodar, o Crash também pode dar um slide. A partir do segundo jogo ele já fica bem mais rapidinho. Poder dar o slide pra você pular mais longe também melhora muito a gameplay. E esse jogo já traz as Invisible Wall do bônus. Meu amigo, não cair do bônus é uma coisa tão linda. Além de que, falando no bônus também, nesse jogo o bônus muda completamente. Você não tem mais que encontrar uma Tawna que vai ser o seu save, você pode salvar normalmente a qualquer momento. E o bônus realmente serve como um bônus, pra você ganhar itens bônus. E se você cai do bônus, você pode voltar no bônus. Não vira só uma área de sorte aleatória. Caceta, como o bônus do Crash 1 é horroroso. E um outro ponto do Crash 2 é que a partir de agora, o fator replay do jogo é muito maior. Você tem fases escondidas, você tem objetivos pra encontrar, como os cristais que já tinham no primeiro jogo, mas eram meio ignoráveis. Então, na verdade, são gemas. Eu acabei cometendo uma pequena gafe nesta hora. E você tem muitas saídas secretas pra você conseguir encontrar alguma coisinha. Só de cabeça eu consigo me lembrar de uma área de gelo que você consegue encontrar uma escada feita de nitros. Você olha e fala, uau, eu não vou pisar nisso porque nitros me matam. Só que se você pula em cima dessa escada, você descobre que esses nitros são falsos e que eles te teleportam pra uma área onde tem um inimigo que só aparece nessa área em específico. E nessa área existe uma gema secreta que você só encontrou porque você resolveu pular em cima de nitros, que não faria sentido nenhum, mas tava lá uma gema secreta escondida. Além de que as fases, honestamente, na minha opinião, são bem mais legais do que do primeiro jogo. Eu sinto que no segundo elas ainda eram meio longas comparadas com o terceiro, que ficou o jogo bem mais rápido, mais tranquilo de jogar, mas elas já são muito divertidas de fazer. Além de que esse jogo também é muito mais bonito, tem muito mais modelo, as fases são bem mais únicas comparadas com o do primeiro jogo, e que também pela primeira vez da série foi apresentado os veículos de Crash. Pra galera que jogou o terceiro jogo, o quarto jogo, não sei se os Titãs contam como veículo, tá ligado que o Crash sempre tem um itemzinho ali, uma moto, um jetpack, alguma coisa, e justamente foi nesse segundo jogo a primeira vez que tudo isso apareceu. Aqui você tem a icônica lanchazinha do Crash pra andar no meio d'água, você tem a primeira aparição do Polar como veículo pra andar no meio da neve, e que você inclusive pode pular na cabeça dele e amassar ele no chão pra ele te dar 10 vidas. Você tem a jetpack, que é horrorosa, e eu não sei por que cacetas resolveram fazer ela só uma fase super importante em Wrath of Cortex, meu Deus, ela é uma merda. E isso é uma ótima forma de alterar a sua gameplay. Geralmente os veículos são complicadinhos de usar, ali como a lancha e o Polar. A gente nem fala sobre a jetpack, ela não conta, ela é uma merda. Mas eles mudam um pouquinho ali a fase e deixa muito divertido de jogar. E voltando pros bosses desse jogo, a gente de novo tem mais vários bosses que são muito icônicos pra série. Aqui o Hyper Hu tá de volta do primeiro jogo, só que numa versão meio lelé da cuca, parece que ele ficou louco depois de enfrentar o Crash. Quer dizer, parece que ele ficou são. Hyper Hu. A gente tem os Commando Brothers que aparecem nesse jogo também. O Tiny Tiger, que é favoritinho de muita gente, aparece aqui pela primeira vez. Inclusive não tem absolutamente nada a ver com o que eu vou falar agora, mas o
Tiny Tiger do Crash Titans é muito criticado, porque lá ele é basicamente um general de exército gay. Só que saiu uma versão mobile do Crash Titans, e o Tiny Tiger da versão mobile é extremamente maneiro. Ele é praticamente um Bandicoot usando umas hiper garras fodas e assustadoras. Só queria compartilhar isso aí pra quem nunca tivesse visto. Até porque eu mesmo nunca tinha visto esse negócio, mas é isso, Tiny Tiger fodão. E no lugar do N-Brio, que acabou tendo uma discussão com o Cortex, a gente tem o N-Jin, que até marca aí uma das lutas mais maneiras que tem nesse jogo, bem complicadinho, ele pode mijar em você, inclusive. Essa parte de mijar é insuportável de chato, mas acontece. Nossa, mas o cara me mijou, mano! Caralho, ele mijou na minha cara. Eu acho, mano, o jogo não te dá nem tempo de pensar no bagulho, velho. Não, mano, isso cara, é injusto. Ele mija na sua boca, de graça. E finaliza de novo com o Cortex, que é um vilão bucha, que tem uma boss battle horrorosa. Puta merda, a luta do Cortex é ruim, meu amigo. E essa, inclusive, comparado com a primeira batalha do Cortex do primeiro jogo, é extremamente fraca. Na verdade, comparado com qualquer batalha de qualquer jogo no mundo, é uma merda essa luta. Isso aí! Você só anda de jetpack, encontra o Cortex e roda nele 3 vezes. Eu até hoje não entendi qual foi a ideia dessa batalha. Provavelmente os desenvolvedores devem ter um bom motivo. Mas olhando agora é só engraçado, porque é só você encontrar com ele ali, rodar, e você mata o Cortex sem problema nenhum. Em comparação com os outros jogos de Crash, o segundo realmente tem menos coisas a se comentar, porque ele acaba sendo um joguinho bem mais sólido que todos. Não tem nenhuma fase que foi estreitamente muito difícil, talvez a última. A gente não fala sobre ela, memórias traumáticas. Mas ele em si é um joguinho tão sólidozinho que não tem muito pra onde reclamar. Ele funciona bem, é divertido, apresenta novas mecânicas, porém realmente comparação com o primeiro jogo, que é um imã de dificuldade bizarro, e o terceiro jogo, que é o mais amado com todo mundo, ele realmente acaba ficando um pouquinho pra trás. Mas de longe o Crash 2 não é um jogo ruim. Na minha hiper tier list aqui, ele com certeza vai ficar no... Eu entendo você falar que prefere o primeiro jogo, eu entendo você falar que prefere o terceiro, mas xingar esse jogo porque ele não é exatamente igual ao terceiro é você ser maluco, tá? A quem quiser xingar meu mano Crash 2, primeiramente, vai fazer os seus bônus do Crash 3, que você tem que pular numa plataforma e esperar 2 horas até que a plataforma lentamente leve você até o bônus, enquanto aqui no Crash 2 eu só pulo e pronto, tô no bônus. Ha! Mitado. E por fim, vambora pro mais amado, Crash 3. Olha, eu falei pouco do Crash 2 porque ele realmente, comparado com o primeiro jogo, é muito curtinho. Principalmente porque ele é bem mais tranquilo. E o Crash 3 é ainda mais tranquilo. Na verdade, ele foi o jogo mais rápido, eu consegui zerar ele em 3 horinhas, comparado com os outros, que foi tipo 7 horas, 4 horas. Mas de longe isso não tira o mérito dele. O Crash 3 é simplesmente incrível. Ele tem ali uma das melhores aberturas de todos os jogos do mundo. E sem falar que essa aqui foi a nossa primeira vez que a gente encontrou com o Uka Uka no mundo de Crash. Nesse jogo a gente também tem a Coco como uma personagem jogável, que ela já chega a aparecer no segundo game, mas ali ela só aparece e depois é sequestrada pelo Cortex. E aqui ela é jogável, tem fases especiais pra ela poder jogar. A gente também tem o Pura, também conhecido aí como Muito Feio. E que é outro personagem mais recorrente que apareceu aqui pela primeira vez. Além do N-Trophy também, que no quarto jogo tem todo um segmento hiper importante pra ele. Aqui também foi a primeira vez que ele chegou em todo esse mundo de Crash. E isso é só um pouquinho da importância que esse jogo teve. Mesmo que ele canonicamente tenha sido a penúltima aventura do grupo, já que de acordo com o Crash 4, todos os Crashes depois do 3 foram desconsiderados e agora só o 4 é oficial. Mas até aí foda-se, né? Porque eu tô só falando que a gente tem que ver o que fez esse jogo ser tão amado pela comunidade. E eu quero começar a falar sobre isso falando que eu não gosto do primeiro mundo desse jogo. A gente tem inicialmente uma fase bem legal, que é ali num reino medieval. Depois já é uma fase de água, que com todo respeito, mas ninguém gosta dessa porra. Depois uma fase com a Coco na muralha da China. Uma fase de correr em direção à tela. E depois uma fase de jet ski, pra gente ter que fazer uma boss fight. E aí sim, no segundo mundo, começar com as fases de verdade do jogo. Mas pelo menos a espera vale a pena, porque as fases desse jogo são muito boas. Como eu joguei todos os jogos com o mesmo controle de Play 1 vagabundo que eu comprei por R$30, eu posso dizer que o controle nunca mudou. Porém, eles souberam fazer fases que funcionava melhor com o controle, colocando algumas paredes invisíveis pra você não se matar de uma forma idiota, usando o melhor do movimento do controle, às vezes não pedindo um movimento tão brusco e deixando você fazer movimentos mais tranquilos. Os bônus do jogo também seguem a linha do Crash 2, não tem como você cair de uma forma extremamente estúpida igual no primeiro. Nossa, que bônus horroroso do primeiro, eu vou xingar ele até minha morte. Mas sobre as fases do jogo, uma coisa muito legal é que esse jogo diversifica
muito as fases. A gente tem a Idade Média, a Era das Cavernas, o Antigo Egito, que são sempre as minhas fases favoritas, eu amo essas fases. O futuro, as fases de corrida, a Muralha da China, as fases de avião, e eu nem sei mais, tem as fases da Coco no jet ski. É tanta coisa, é tão diversificado que dá vontade de você jogar e ver, caramba, cara, o que será que vai ter depois e depois e depois? Além de que o tema de viagem no tempo e portais faz com que as fases não fiquem igual o primeiro, que é basicamente floresta. E além das fases, a gente também tem de novo chefes muitíssimo icônicos, que de novo vem fazer parte de todo o arsenal de chefes que Crash tem. Inclusive, você já percebeu o Polar nessa cena do Twin Sanity? Provavelmente essa vingança depois de ter tido a cabeça esmagada por causa do Crash. Desde o retorno do icônico Tiny Tiger, inclusive a batalha dele é fácil pra porra, você pode só ficar num cantinho ali que você não morre. Inclusive, isso foi mantido no remake, é genial. Até com a plateia atacando queijo em você, porque você tá teasando essa parte do jogo. A gente também tem a primeira aparição do Jingle Dial, que também é fácil pra bosta, você de novo consegue teasar a batalha dele muito fácil. O N-Trophy, que eu já tinha comentado. Nosso queridíssimo N-Jin, que tem a melhor batalha desse jogo disparada, a batalha dele é maneiríssima. E por fim, a última batalha, o Cortex com o Uka Uka contra o Crash e o Aku Aku. Essa batalha, tecnicamente, na verdade, é você contra o Aku Aku, o Uka Uka e o Cortex, já que os dois ficam brigando ali no meio, enquanto o Cortex fica jogando ali umas minas em você. E uma das piras dessa batalha, que eu tinha falado mais cedo, que eu acho ela uma merda, é porque no PS1 ela é um nojo. Puta merda, calma lá. Essa batalha do Cortex do terceiro jogo é a mais complicadinha. Você tem algumas fases diferentes. Na primeira, o Uka Uka e o Aku Aku ficam brigando ali, rodando no meio. Na segunda, eles ficam dando uma volta na arena. E na terceira, eles dão um pancadão no chão. Porém, essa segunda fase, no PlayStation 1, meu amigo, é insana. Você não tá entendendo. No remake, isso aqui é mil maravilhas. Você tá ali, você consegue ver bonitinho eles andando. No PS1, se você tiver um pouquinho à frente da tela, os dois conseguem vir e matar você sem que você tenha visão do porra, do Aku Aku e do Uka Uka. E você não tá entendendo o quantas mortes isso me custou. Meu amigo, eu tava ficando insano nessa batalha. Eu achava que ia conseguir, plau, eles me pegavam. Eu ia dar pro outro lado e plau, eles me pegavam. E eu tentei. Foram muitas tentativas. E que olhando de fora agora, é ridículo. O padrão deles é muito besta, mas até descobrir o padrão, eu enjoei dessa merda, dessa boss fight. Puta merda, como essa coisa é horrorosa no Play 1. Eu literalmente só descobri como passava dessa merda, porque aleatoriamente uma vez eu falei que foda-se e me matei. E nisso eu simplesmente morri no meio da tela e eu consegui ver o padrão de movimentação. E com isso, aprender a passar disso aqui. Pra você que só jogou o remake, agradeça que você não teve que sofrer o que eu sofri nessa porra dessa fase. Eu odeio você. A sua batalha é uma merda. É uma das piores batalhas que eu já vi na minha vida inteira. E eu te detesto. Exploda. Morra. Eu posso continuar por muito tempo xingando você. E ainda vencendo o Cortex, você só libera um itemzinho aleatório que serve pra você fazer o 106% e buscar a relíquia. Ah, é, né? Tem os itens. Já falando dos bosses, a gente pode também falar sobre os upgrades que o jogo tem que melhoram em 1000% a gameplay. Derrotando o Tiny Tiger, a gente desbloqueia a barrigada que deixa a gente quebrar algumas caixas. Derrotando o Jingle Dial, a gente pega o Double Jump, que é o melhor upgrade do jogo inteiro. Derrotando o N-Trophy, a gente pega a Death Spin Tornado, que é basicamente um spin que você roda muito e consegue voar usando ele. Derrotando o N-Jin, você desbloqueia uma fodendo bazooka. Você não ouviu errado, R1, R2, L1, R2, esquerda, baixo, direita, acima, esquerda, baixo, baixo. Uma bazooka. E por fim, derrotando o Cortex, a gente pega as botinhas de velocidade, que vão servir especialmente pra você conseguir buscar o 100% do jogo. Que é até um foco interessante pra você que ouviu eu falando que o Crash 3 é fácil, porque realmente, a gameplay base dele é muito tranquila. A dificuldade que você vai ter vai ser buscando as relíquias da Time Trial, que originalmente surgiram aqui, e coletar gemas e caixas pra você conseguir fazer toda a parte do 106% do jogo. Que aí sim deixa realmente o jogo mais complicado, mas de longe nada que chega aos pés do primeiro jogo, que é simplesmente, mano, uma maravilha de dificuldade, um jogo difícil da porra. Porém, eu ainda não fui em busca do 106%. Talvez algum dia aqui no canal a gente faça alguma coisa com isso, mas por enquanto o que eu tinha pra falar do Crash era isso. E por fim, esse aqui foi um pouquinho do resumo das minhas 27 horas nessa grandiosa Crash Tona. Pra rapaziada que já tá acostumada com o canal, deve ter percebido que esse vídeo tá bem diferente. Eu originalmente ia fazer uma review igual eu faço a maioria dos vídeos aqui, só que eu percebi que ia ficar basicamente 3 vídeos iguais em um vídeo só de 3 horas. Ia ser um vídeo enorme falando dos Crashs, eu falei, cara, dá pra fazer uma coisinha diferente. Então foi uma coisinha mais parecida com o meu vídeo de Skylanders, que não se preocupe pra quem quiser review de Skylanders normal, vai ter alguma hora, relaxa, só tem que escolher um jogo. E eu espero que você tenha gostado
gostaram desse videozinho aqui, que foi uma coisa experimental. Janeirão, pra quem não tá ligado, é um mês que o YouTube não paga muito bem, então é até complicado a gente fazer uns projetos grandes assim. Então eu realmente espero que você tenha gostado desse videozinho diferencial. Já que você já vai sair aí, eu tô ligado, mano, deixa o like, se inscreve. E o mais importante que eu queria nesse vídeo, comenta um pouco da sua experiência com Crash. Eu sei que esse jogo foi muito importante na vida de muita gente. Crash marcou muito a vida dos brasileiros. E foi legal fazer um videozinho um pouquinho diferente, fugir um pouquinho da zona de padrão. Zona de conforto que eu tô falando, tô ficando louco. E ainda mais pra falar desse marsupial maluco, doido, e é isso. Antes de ir embora, eu só quero agradecer a todo mundo que mandou artes no Twitter essa semana. Teve muita coisa, eu tentei dar RT em todo mundo. E eu queria muito destacar aqui a artezinha do meu mano Soares, que mandou simplesmente a braba. Basicamente essa é a minha reação agora, depois de terminar esse vídeo de Crash. Sendo que agora são 5h50, esse vídeo deve estar saindo daqui a 1 hora. Valeu demais pela arte, mano. E pra quem mandou alguma coisa também, se não apareceu mouse aí, eu vou tentar colocando as artezinhas conforme o tempo vai passando. Só pra não ficar sem também, que já mandaram um monte, eu coloquei tudo e ficou sempre pra próxima semana. Mas por fim, eu não posso ir embora desse vídeo sem agradecer aos membros do canal, com um salve especial a todos os membros insanos dessa semana: Pão de Mel, Diogo Pitts, Andrex, Edu, Igris Play, Daniel Bleza, João, Paulo Eduardo, Star Mega Mario, Jorge Rios, Pablo Isaac, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Sr. Luthor, Tio Caribou, Nugget, Polaco, Dunks, War, Lug Kaká, Kirinous, Tel Salazar e sei lá, moleque. E um agradecimento mais especial aos membros insanos do canal, Shabab SV e Yang, que é membro novo, seja muito bem-vindo. Heitor Cagado, Sala do Tiger e Fixal. Além de que, muito obrigado a todo mundo que me aguentou nessa maratona de Crash. Foram 2 dias insanos de live que eu terminei exausto. Esse ano não vai ter Subatom por causa do canal. Eu quero focar em trazer o máximo de vídeo. E se eu não morrer tentando, quem sabe aí no futuro aí, mano, não sei. Quero fazer vídeo, quem quiser me ver sofrendo eternamente na Subatom, alguma hora vai ser. Mas é isso, obrigadão pra todo mundo que acompanha as lives. Tô fazendo uns testes lá no site roxo, eu tava adorando aqui no YouTube, mas mano, não sei. A galera do YouTube não sabe muito assistir live, então eu resolvi ir pra Twitch lá, escondidinho no meu canto. E brigadão demais todo mundo que apareceu. Por mais é isso. Vou parar de enrolar e nos vemos aí semana que vem com um vídeo um pouco mais normal do que esse aqui, porque isso aqui foi loucura demais e é isso, eu ainda afirmo. Crash 1 é muito mais difícil que Dark Souls.